Boa noite, estamos aqui com mais um programa Urbanidades pela TV Unisantos, também pela internet no site www.programaurbanidades.com.br. Cláudio, boa noite. Boa noite, César. Estamos aqui de volta. Na Jardim, esse espaço de consultoria paisagística, aqui na Rua Goiás, endereço na tela, que é o nosso apoiador. Vamos direto ao programa, porque a gente tem 30 minutos, passa muito rápido. Parece que não tanto passa rápido, que a gente, depois do programa, convida você a ir até o site do programa, cujo nome eu já dei agora há pouco, onde você pode ver um podcast. Você sabe o que é um podcast? Não me veio com essa piadinha do podcast, porque não é. Podcast é uma gravação. Uma gravação. Simula o que seria um programa de rádio, vamos dizer assim. O que a gente não consegue falar aqui, o entrevistado dá um depoimento para um membro da equipe, o Douglas, e isso depois vai para o site. Isso se ele pode, né? Claro, se ele pode. Se ele pode, a gente quer dizer, transmitir. Chega de piada. Nosso programa é um programa cultural. Fala do urbano, fala de cultura, fala da cidade. Nós produzimos na Universidade Católica de Santos. Então, é quase que uma missão da universidade a difusão cultural. Então, é mais do que lógico que, em determinados momentos, a gente faça uma ponte com quem na cidade representa a cultura. E é por isso que o programa de hoje tem como convidado um jornalista, formado na casa também, que hoje ocupa a Secretaria de Cultura, que é o Raul Cristiano Sanches. Você busca o nosso amigo lá? Vou buscar. Tudo bem, você? Em ordem, prazer em Ô, Raul. Oi, César, tá bom? Te vê-lo, querido. Tudo em ordem? Ó, essa cadeira do meio é tua. Também. Vamos lá. O programa, eu sei que você acha que ele é longo, você falou assim, puxa, 28 minutos, vai demorar um tempão. Você vai ver que daqui a pouco você vai me dizer, já acabou? Né? É rápido. E, de qualquer forma, para a gente otimizar isso, a gente tem uma pequena pauta aqui e que usa esse momento para a gente reavaliar algumas coisas. Né? São quase 6 meses diante dessa Secretaria de Cultura que eu sei que foi um desafio para você assumi-la. Né? Eu já vou direto para a segunda pergunta e você amarra com a primeira. A teoria que você imaginava na prática é outra? Olha, eu falei dos 28 minutos, que é muito pouco, porque fazia... eu falei que era muito, né? Uhum. Porque fazia muito tempo que a gente não se via, não se falava, e eu achei assim que queria ter um tempo depois do programa para a gente conversar mais, não é? Mas você sabe que nós vamos ter, né? Porque a gente tem o podcast. Depois que o programa for ao ar, o Douglas, que trabalha conosco, faz uma entrevista contigo, onde a gente pode falar um pouco mais, inclusive, que é uma extensão que vai para o site também, tá? Mas o que ele quis dizer, eu falo também para ti, Cláudio, é porque o Raul é da mesma turma do Valdir, que esteve aqui em alguns programas e faz parte daquele grupo de poetas. Eu vou te falar, porque esse rapaz aqui é um tremendo poeta, né? Poeta assim meio aposentado, meio poetaço. seco. Não, desde os anos 80, seco. Mas que por algum momento... Anos 70. 70, né? Mas não fala assim. É um poetaço. E que depois migrou. Eu acho assim, estava até comentando isso quando vinha para cá hoje, né? Aquele idealismo que eu via em você, embebido da poesia, é que eu acho que te faz caminhar para a política de uma forma diferenciada. Essa é a minha visão, né? Mas depois a gente fala disso. Volta para a questão da teoria na prática. A teoria na prática é outra, né? Eu acho que naquela época do movimento literário, nos anos 70, 80, nós tínhamos uma visão não deformada do poder público, né? Do papel do Estado, né? Nós, na verdade... fazíamos as coisas de maneira independente, né? E desengajada de qualquer relação com o poder público. Então nós tínhamos a dimensão de que o poder público, como era tutelado, nós vivíamos da ditadura, né? Então naquela ocasião era até uma atitude política, né? Não ter nenhuma relação com o poder público. Quer dizer, esse alijamento político acabou nos dando a independência. Deu independência. Então a gente era livre para pensar, não tinha as liberdades democráticas que nós temos hoje, né? A livre expressão era uma situação diferenciada, né? De exceção. E o regime de exceção.
Era livre para pensar, mas tinha que esconder o que pensava muitas vezes. E não era aquela coisa assim, de livre pensar é só pensar, não é? Exatamente. Acho que era uma situação diferenciada. Agora, daí quando você, depois de várias experiências, não é, você assume a direção da cultura, né, do aparelho da cultura, que no passado ele era inatingível, ou seja, nós não precisávamos da secretaria, nós tínhamos até nos constituído sem precisar do apoio do poder público, né? Sim. Até porque era uma coisa, que era uma atitude nossa de independência em relação a ele. Então, e daí nós idealizamos, quando você tem a democracia e tem a presença de figuras importantes do cenário cultural dirigindo secretarias de cultura, as TVs educativas, né? Então você ganha um novo momento e você começa estabelecer uma linha de tentar compreender, não é, de que maneira você pode utilizar esses mecanismos, esses meios para mobilização, para satisfação, para formação de públicos e formação cultural do povo. Então acho que de repente, na Secretaria de Cultura de Santos, eu estou sentindo muito isso, né? Eu tenho em tese a faca e o queijo na mão, né? Entretanto, eu tenho grupos dispersos, os vários atores que compõem o cenário cultural de Santos, não é? Cada um pensando de um jeito, o livre pensar agora pode pensar, pode fazer, pode se manifestar, não é? Então eu estou procurando compartilhar ações e identificar demandas e aproximá-las da população. É certo então, pensar é um que a ausência, em anos recentes, dessa ponte ou dessa porta aberta para os canais de desenvolvimento de atividades de cunho cultural faz com que agora que a porta se abre, a pessoa fala assim, não, alguma coisa tem, eu vou continuar do meu lado aqui, a pessoa não entra pela porta, é isso? A secretaria ela não faz a cultura, né? A cultura são as pessoas que fazem, são os artistas, são os intelectuais que fazem. A secretaria ela é um fomentador. Exatamente, né? Quer dizer, ela tem esse papel de... Tem esse papel não é nem de indutor, não é de criar as condições para divulgação e fazer uma coisa plural, né? Você não pode ser tão segmentado, né, Cláudio, a ponto de excluir pessoas. O meu trabalho é de inclusão, né, de incluir pessoas e envolver as pessoas e formar públicos, formar plateias. E estabelecer políticas públicas que as contemplem, né, para que a gente tenha uma formação cultural melhor e, por conseguinte, uma educação de melhor qualidade. Tá. Ó, um bloco já foi. A gente vai voltar daqui a um minuto com algumas questões mais relevantes, talvez mais práticas, sobre as ações da Secretaria da Cultura, o que tá por vir por aí e talvez até um pouco de poesia no último bloco, quem sabe, né? Então tá bom, a gente já volta.